A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Hoje eu vou falar com vocês, estão prontos? Sobre graça transicional. Graça transicional. O que eu quero dizer com isso? Todos nós estamos numa transição. Diga amém. Todo mundo está numa transição. Não importa em que fase você está na vida, você está em algum tipo de transição. E hoje eu estava pensando sobre como temos graça para as diferentes fases em nossa vida. Quer você seja um bebê que está aprendendo a andar, os pais precisam de graça para lidar com esse período da vida. Mas quantos sabem que há uma graça transicional? Aquela criança não vai sempre ficar naquela fase. Aquela criança vai acabar andando, trotando, correndo, e para cada uma dessas fases você precisa de uma graça diferente. E então a criança se torna um adolescente e você precisa de uma graça diferente. E então a graça vem para educar a criança, e aí o filho vem e diz que ele ou ela quer casar. Você meio que precisa de uma graça diferente para essa estação em sua vida. E então, quando eles vêm e dizem que vão ter um bebê, vocês precisam de graça para isso e eles precisam de graça, pois vão começar o processo que vocês acabaram de terminar. Então, todo mundo precisa de uma graça diferente para qualquer que seja a fase que se está na vida. Eu estou numa estação, o pastor George e Terry estão em outra estação, e o que vamos descobrir hoje é que a graça é transicional. Ela vai te carregar de uma fase para a próxima fase, mas há 5 coisas que você precisa saber sobre graça transicional. Número 1, e eu quero que você anote isso. Número 1 é que ela é condicional. Agora, eu sei que isso é totalmente contrário ao que as pessoas pensam sobre graça, mas a graça transicional é condicional. Número 2, a graça transicional é posicional. Número 3, a graça transicional é locacional. Número 4, a graça transicional é proporcional. E número 5, acredite ou não, ela é teológica. Repitam, teológica. Essa não é uma palavra ruim, eu te digo, é uma palavra muito boa. Agora, o que eu quero dizer quando eu digo condicional? Bem, eu vou mostrar um exemplo na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3. E quando chegamos em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo começa a descrever o chamado apostólico que está sobre sua vida. E ele faz uma declaração impressionante. Eu falei desse versículo muitos anos atrás numa conferência, mas hoje eu vou falar dele de uma forma um pouco diferente. Ele diz em 1 Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus, que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação e outro edifica sobre ele, mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Mas notem como Paulo diz, segundo a, repitam, segundo a, é a palavra grega kata, se soletra K-A-T-A. Esta palavra kata descreve algo que está subjugando ou algo que está dominando. Então poderíamos traduzir sendo subjugado pela graça de Deus que me foi dada, sendo dominado pela graça de Deus que me foi dada, e então há a implicação de que Paulo teve que ir a um lugar onde ele se renderia a esta graça. E é isso que eu de fato chamo de frustração apostólica. Veja, o chamado sobre a minha vida é um chamado apostólico. Este é o chamado primário sobre a minha vida. Eu tenho dom para começar igrejas.
é fácil para mim começar uma igreja, como é para outra pessoa fazer algo muito simples. Simplesmente é fácil para mim porque existe uma graça que está sobre a minha vida. Mas eu tenho que ir a um lugar onde eu receba esta graça. Se eu não receber desta graça, não importa quanto desta graça Deus derramou sobre mim, esta graça não será um benefício para mim. E é exatamente por isso que Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, verso 21, que não devemos frustrar a graça de Deus. Então, para a graça ser eficiente na nossa vida, tem que haver uma cooperação da nossa parte. Agora, Pastor George, por favor, você pode vir aqui, eu tenho uma nota de $100. Agora, se eu quiser te dar essa nota de $100, você pode resistir a mim, não pode? Então por que você não resiste só por um momento? George, eu quero te dar isso, mas eu quero que você lute comigo e não receba. Você pode dizer, Rick, eu não vou pegar. Que é o que você... Bem, isso é o que você deve fazer. Isso é o que você deve fazer. Mas o que você poderia fazer? Poderia dizer... Não, George, eu estou te dando o dinheiro. Eu quero te dar esse dinheiro. George, eu quero te dar esse dinheiro. Então a habilidade dele... Eu poderia vir por trás dele, tentar dar a ele esse dinheiro, e ele poderia resistir, o que significa que a habilidade dele de receber é condicional. E é a mesma coisa com a graça de Deus. Eu vou usar o mesmo exemplo com o apóstolo Paulo. O dinheiro não é meu, é da Denise. Agora, a melhor coisa a se fazer seria eu digo, George, eu quero te dar $100, e você simplesmente pega e toma. Agora, isso não tornaria a vida mais fácil? Ao invés de você brigar comigo, ser religioso, ficar implicando, só para receber? Então, eu tenho que devolver isso à dona. Ela já me disse, não vai dar os meus $100. Agora, por que eu chamo isso que Paulo está falando de frustração apostólica? Porque Paulo era um plantador. Era aquele que poderia vir. Ele disse que ele era o sábio mestre de obras, sabia como construir uma igreja, como começá-la. Era fácil para ele porque essa era a unção dele. Mas a sua unção também ordenava que ele a desse a outra pessoa. Então, logo quando chegava o tempo, a igreja estabelecida, a igreja prosperando, e ele finalmente poderia começar a desfrutar dos frutos do seu ministério, o Espírito Santo falava com seu coração e dizia, agora é a hora de você entregar a outra pessoa, então entregue-a para fazer isto de novo. Então lá ia ele fazer isso de novo. E finalmente ele abria todo o caminho, pagava o preço que ninguém jamais tinha pago porque ninguém jamais tinha ido ali. A igreja estabelecida começava a crescer, finalmente a liderança levantada, e o Espírito Santo dizia, entregue esta igreja a outra pessoa, faça de novo. E eu chamo isso de frustração apostólica, porque se você não se rende a isso, se você não abraça a sua graça, que o seu trabalho é começar e se mudar, você pode resistir à graça de Deus. E eu vou dar um exemplo da minha vida. Quando começamos a igreja de Riga, lá no primeiro colapso da União Soviética em 91, Denise e eu arrumamos as malas com nossos filhos e nos mudamos para a União Soviética. E eu tenho que dizer que falar sobre isso é doce na minha boca. Eu sou muito grato por Deus ter chamado a minha família para a União Soviética, um país que Ele pôs em nossos corações. E quando nos mudamos para lá, demos à luz a Igreja Boas Novas de Riga e foi completamente sobrenatural. Completamente sobrenatural e uma das coisas mais fáceis que já fiz na minha vida. O pastor Bob Yandian era meu pastor naquela época, ele estava lá, ele veio e de fato viu os 3 dias quando batizamos 926 pessoas. Ele estava lá comigo. Batizamos 926 pessoas em 3 dias. E, bum, a igreja nasceu. E a unção para começar uma igreja torna tudo tão fácil que às vezes eu nem penso 2 vezes, é algo que não é difícil de se fazer. E isso acontece porque há
uma graça que está sobre a minha vida. Mas em 9 anos, eu fiquei muito seguro na cidade de Riga. Eu realmente amava Riga. E como Denise e eu fundamos a primeira estação de televisão cristã na União Soviética, realmente foi a primeira. É como se um lugar para nós tivesse sido destacado no meio daquela sociedade, e na cidade de Riga éramos muito honrados e muito reverenciados. Cremos em Deus nas finanças para construirmos um grande prédio para a igreja. E eu nem percebi como aquele prédio tinha se tornado um ídolo para mim, porque ele era o primeiro, ninguém mais tinha feito aquilo, algo que eu tinha feito. Mas Deus falou comigo no dia em que inauguramos o prédio. Eu lá em pé no púlpito. Uma semana depois os Copeland chegaram. Era uma semana inteira de pregadores especiais, nosso momento de se alegrar no Senhor. E quando eu estava no púlpito, eu ouvi o Espírito Santo dizer: agora, dê isso ao seu pastor auxiliar, mude-se para Moscou e faça isso de novo. E eu tenho que dizer a você, eu não me alegrei quando eu ouvi o que o Espírito Santo disse, porque eu estava olhando para um prédio que tinha custado milhões de dólares e eu tinha crido para cada centavo daqueles, finalmente a inauguração, e agora eu ia desfrutar do fruto dos meus esforços, e o Espírito Santo diz: entregue ao seu pastor auxiliar, faça isso de novo, porque este é o chamado, esta é a graça que eu tenho sobre a minha vida, mas eu tenho que dizer que eu não cooperei. Eu frustrei a graça de Deus. Deus queria me dar uma graça transicional, mas era condicionada à minha habilidade de dizer: sim, Senhor, eu farei isso. Deus poderia lançar sua graça sobre mim, mas se eu não a abraçasse, aquela graça não me ajudaria. E os 2 anos seguintes na minha vida foram os anos mais infelizes do meu ministério. Eu chegava naquele grande prédio toda manhã. Sentava nos degraus do púlpito desse jeito. 6:30 da manhã. Olhava para aquele salão enorme e vazio, pois não era hora de culto. E eu pensava: eu odeio esse lugar. Eu odeio esse lugar. E eu estava frustrado porque o auditório era muito frio. Vocês lembram? Kenneth, Glória, vocês vieram e compraram os grandes aquecedores porque era muito frio ali. Glória ficou naquele púlpito e a gente cercou ela com grandes ventiladores de ar quente porque ali congelava. E eu ficava sentado ali naquele frio, especialmente no inverno, e dizia: eu não suporto esse lugar. Eu não suporto mais esta nação. Toda a graça para aquele lugar havia me deixado. Apenas tinha me deixado. Ora, meu chamado era o mesmo. Minha habilidade era a mesma. Mas Deus estava me chamando para outro lugar e eu tinha que abraçar aquilo. Deus queria me ajudar e, de fato, eu nem precisaria ter passado por 2 anos de dificuldade. Eu poderia ter dito sim e cooperado 2 anos antes e teríamos avançado bem mais. Eu fiquei tão orgulhoso com o Happy Caldwell essa manhã. Fiquei tão orgulhoso daquele homem. Por aceitar a graça de uma transição em sua vida. Será que isso afetou alguém da forma como me afetou? E fazer isso de uma forma tão cheia de graça. Mas eu te digo, poderia ter sido uma história diferente. Ele poderia ter dificultado, poderia ter tornado mais dolorosa toda esta transição. Eu vejo Bob Andian aqui na segunda fileira, que tem sido meu querido amigo há 30 anos. A transição na igreja para o filho assumir poderia ser uma coisa extremamente dolorosa, mas não precisou ser dolorosa. Até porque quando Bob fez 65, ele disse que já tinha dado para ele e era sério. Mas o processo foi muito gentil porque Bob Andian abraçou a graça para isto. E quando eu leio essas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3:10,
segundo a graça de Deus que me é dada, do grego kata, sendo dominado pela graça de Deus que me é dada, ou podemos traduzir como subjugado pela graça de Deus que me é dada. Esta palavra, segundo, do grego kata, subjugado, implica, de fato, sem questionamento, que Paulo passou por algum tipo de luta na sua alma por causa dos requisitos do seu ministério. E ele teve que chegar a um lugar onde ele levantou a bandeira branca e disse: se esse é o chamado sobre a minha vida, então este é o chamado sobre a minha vida, eu vou me render a isto, e eu serei dominado, e eu serei subjugado pela graça de Deus, que é dada, o que ele diz, a mim. Ele reconhece que a graça dele era uma graça diferente da graça dos outros. Era a graça dele, ele foi ungido para fazer uma coisa em particular. Irmão Copeland, isso é interessante. Se olharmos a palavra graça, de um ponto de vista linguístico, descobrimos que os tradutores e expositores têm realmente uma luta para dizer o que é graça. Há duas palavras que são quase não traduzíveis. Uma é a palavra amor, do grego agape. Se você estuda essa palavra agape, percebe que os tradutores arranjam ilustrações e várias maneiras para tentar explicar o que significa a palavra agape. Você experimenta agape, pode reconhecer o agape, mas é muito difícil definir o que é o amor agape de Deus, porque é além da definição humana. E o mesmo acontece com a palavra graça, a palavra charis. Se você estuda, a maioria dos comentaristas diz que é favor, podem dizer que é um poder, mas de fato tudo isso fracassa em te dizer o que é graça. E sabe como os gregos usam? Veja, não tem nada de religioso nisso que eu vou te dizer. Mas vai meio que te dar uma ideia sobre a palavra graça. Sabe, isso está tão além do nosso vernáculo, do nosso vocabulário cristão, que nem deveríamos usar essa palavra. A palavra graça, na vida cotidiana comum do grego do primeiro século, significava boa sorte. Era o que significava. Boa sorte, charis, graça. Algo aconteceu com você que é além da sua habilidade de fazer acontecer. Algo tão maravilhoso que não pode ser descrita por uma explicação humana. De fato, é isso que a palavra charis significava. Então, quando falamos de graça, de acordo com o grego do Novo Testamento, falamos de algo que desafia o entendimento humano. Você consegue reconhecer, consegue experimentar, mas é muito difícil de definir a graça de Deus, porque é algo que Deus liberalmente faz por você, e quando Ele faz isso por você, isso faz todo tipo de coisa acontecer. Não é incrível? É isso que é a nossa salvação. Somos salvos não por obras, mas pela graça. Ou seja, Deus fez tantas coisas que são além de qualquer explicação. Ele derramou isso sobre você e depois que Ele terminou, você foi salvo, curado, liberto, mudado. E será que você consegue definir o que aconteceu? Não, porque Ele fez pela graça. Então agora Paulo diz nesse versículo, sendo dominado, sendo subjugado pela graça de Deus que é dada a mim, uma graça apostólica. A graça para começar e se mudar. E eu estava aqui sentado pensando no bispo Butler. Ele e Débora, preciosos amigos nossos. E eu estava pensando na graça que está sobre a sua vida. E é claro, eu penso muito na sua família por causa da minha família. Seus filhos estão no ministério, nossos filhos estão no ministério. Uma grande igreja em Detroit. Seria muito fácil para você dizer, sabe, eu tenho essa grande igreja em Detroit, eu vou ficar bem aqui, vou ficar confortável. E você poderia ter resistido à graça para ir plantar tantas igrejas em outros lugares. Mas se você tivesse resistido ou se tivesse frustrado a graça de Deus, você não teria tantas congregações prosperando em tantos outros lugares. E um grande exemplo disso, outra vez, é o apóstolo Paulo. Você percebe que quando ele escreveu isso, ele estava escrevendo aos Coríntios. Corinto estava no passado dele.
Corinto foi o primeiro diamante na sua coroa. Foi o seu primeiro ministério realmente grande, poderoso e bem-sucedido, onde ele não ficou. Você já considerou pelo que Paulo teve que passar para deixar a cidade de Corinto? Depois de todas as lutas, lutando contra judeus e gentios, toda a Ásia Menor, ele finalmente está estabelecido e é uma graça tão única. Lembram que eu disse que é locacional? Ele tinha uma graça para Corinto, uma graça incrível. E ele estabelece uma igreja em Corinto que ninguém mais conseguiu estabelecer. Mas então a graça termina, é hora de ele ir embora. Você imagina pelo que ele teve que passar em sua mente para aceitar o fato de que um capítulo estava se fechando? Isso significava que ele tinha que começar outro. Começar o próximo capítulo. E que tipo de segurança é necessária na sua identidade pessoal para você abandonar algo que você construiu? Para continuar seu chamado em outro lugar? Pense sobre isso. Aqui está Paulo. Em Corinto. Estão comigo? Aqui está a Grécia. Lá ele tinha uma igreja tão abundante dos dons do Espírito Santo. Uma igreja tão próspera que os 2 maiores livros do Novo Testamento são para esta igreja. Veja como esta igreja era importante. 1 Coríntios capítulo 1 diz que havia tantos dons do Espírito em Corinto que eles não ficavam atrás de ninguém acerca dos dons do Espírito Santo. Era uma vida absolutamente transbordante da vida de Deus. Mas o dia chegou quando ele foi para a pequena cidade de Cencreia, disse adeus à sua igreja, viajou de navio atravessando, chegou em Éfeso, uma cidade totalmente pagã, onde não havia crentes estabelecidos. Ele deixou tudo isso para trás. Eu me pergunto o que passou por sua mente quando ele estava nessa viagem. Me pergunto se ele achava que tinha enlouquecido, mas de fato ele tinha uma graça transicional, pois sua obra tinha acabado aqui, e se ele tivesse continuado aqui, ele não seria um homem feliz no ministério, seu tempo aqui tinha acabado. E para que a graça apostólica de Deus continuasse fluindo em sua vida, ele tinha que recebê-la, era condicional, ele tinha que deixar fluir, tinha que cooperar com ela. E quando esta graça começa a operar, ela muda a sua posição. Ele já não era mais pastor desta igreja, mas agora ele era o pai desta igreja. Ele ainda tinha relacionamento, mas a graça tinha mudado. Mudou. Meu relacionamento com a igreja de Riga não é o mesmo que costumava ser. Agora eu sou como o avô daquela igreja. Eu ando por ali e há jovens por todo lugar e eles me respeitam. Como pai e como avô, mas não como pastor daquela igreja, ainda tenho relacionamento a uma graça para ter relacionamento com eles, mas posicionalmente a graça mudou. E quando nos mudamos para Moscou, locacionalmente, a graça mudou. Era a mesma unção, era o mesmo chamado, mas não estava funcionando lá, não ia funcionar ali, porque ali já estava encerrado. Agora, tínhamos uma graça transicional para nos mudarmos para a cidade de Moscou, assim como Paulo deixou Corinto e se mudou para a cidade de Éfeso. E sabe, havia uma graça tal. A graça é tão indefinível, porque quando ela vem, quando Deus derrama a graça dele sobre você, você de repente consegue fazer o que ninguém mais no mundo consegue fazer, e isso não tem nada a ver com você, a não ser que você coopere. Isso te capacita, te dá poder, faz todas as coisas mais. Uma graça tal veio sobre eu e Denise.
Deus falou comigo e finalmente eu me rendi à graça de Deus para ir à cidade de Moscou e, para ser honesto, Denise não gostou de Moscou. Ela não gostou. Sabe como eu disse a Denise que íamos para Moscou? Eu a levei numa viagem para Copenhague. Sim, venha comigo. Uma viagenzinha para Copenhague fazer compras. Mas eu tinha outra coisa para dizer a ela e ela absolutamente desprezava a cidade de Moscou. Naquela época, Moscou era grande e ainda é grande. Mas naquela época era sujo, desorganizado, era muito diferente do que é hoje, não era bonita, não havia nada de interessante em Moscou. E provavelmente, se não tivéssemos a graça de Deus sobre nós agora, talvez pensássemos a mesma coisa. Então, Denise e eu nos sentamos no restaurante. Sente-se comigo, Denise. Você vai ficar bem. Então, nos sentamos num restaurante chinês. Em Copenhague. E eu disse, sabe, Denise, eu sinto que há uma mudança. Ela disse, sabia que eu também sinto? Eu disse, eu sinto que Deus está nos chamando para sair de Riga. E ela disse, sabe, querido, eu meio que sinto uma transição. Bem, eu já sabia que a resposta era Moscou, mas eu não ousei dizer Moscou porque já sabia o que ela ia dizer. Então eu disse, o que você acha de Copenhague? Copenhague é um lugar legal. Não, não, não. Ela disse Copenhague, não. Eu disse, e quanto ao Cairo? Não, Cairo não, Cairo não. E Jerusalém? Não, não é Jerusalém. E quanto a Paris? E ela disse, seria bom, eu gosto da França. Gosto da França. E quanto à Inglaterra? Não é ruim, não é ruim, pode ser que seja bom. Eu disse, e Moscou? Ela disse, não, a gente não vai se mudar para Moscou. Agora eu quero que você ouça, às vezes, antes de você agir, você tem que esperar para que a graça de outra pessoa se alinhe com a sua. Diga amém. Mas então, de repente, Denise, como ela sempre faz, disse, querido, eu vou aonde quer que você nos guiar. Se for Moscou, eu serei uma pessoa feliz. Repitam, a graça é condicional. Ela teve que receber e no momento em que ela disse, eu estarei feliz, adivinha o que aconteceu? Bam! Uma graça veio sobre ela e ela mal podia esperar para chegar na cidade de Moscou. Nós íamos a Moscou para nos prepararmos e ela dizia, oh, a fumaça desses carros, eu amo o cheiro dessa cidade. Ela ficou loucamente apaixonada pela cidade de Moscou e nada mudou na cidade de Moscou. Ela mudou porque ela se tornou subjugada, dominada. Ela se rendeu pela graça de Deus que foi dada a ela e agora estávamos ambos na mesma graça. E então estávamos falando sobre isso. Era o fim do verão. E recebemos a informação, nós tínhamos planejado. Quantos sabem que a graça de Deus, quando você finalmente se entrega à graça de Deus, as coisas começam a andar mais rápido do que você planejou? É sempre assim. Então tínhamos, logicamente, decidido que nos mudaríamos para Moscou em 6 meses, isso nos daria tempo para todo o procedimento. Aí descobrimos que a escola do nosso filho Paul, que o tutor dele não voltaria para Riga, tinha se mudado, então nossos filhos iam perder a escola, e descobrimos isso numa sexta. A escola
A escola americana começou em Moscou na semana seguinte. Na semana seguinte. Então eu disse, Denise, era sexta. Por que a gente não se muda na quinta? Estávamos falando de empacotar 10 anos de pertences pessoais e era sexta. Por que a gente não se muda na quinta? Na quinta já estávamos no trem com tudo empacotado, anestesiados pelo que estávamos fazendo, porque a graça meio que faz isso. Ela te anestesia para você não pensar muito a fundo no que está fazendo. Não é verdade? Se você olhar para trás e vir o que você fez, pelo poder da graça, você vai ter que examinar a sua cabeça uma vez após outra. Mas quando Deus está derramando sobre você esse poder inexplicável, indescritível, você só ri e diz, glória a Deus, estamos no trem com todos os nossos pertences arrumados e a gente nem tem apartamento quando chegar em Moscou. Onde será que a gente vai morar quando chegar lá? Mas a graça veio sobre nós. A graça veio sobre nós. Agora, Denise, você pode sentar aqui pertinho para o caso de eu precisar de você depois? Então, se tivéssemos ficado em Riga, sabe onde eu estaria? Eu não estaria nem seguro. Se eu tivesse ficado achando que era seguro, não estaria nem seguro, porque quando você não está no lugar certo... Ei, ouça, a graça define o lugar, e se você não está onde ele diz para você ficar, você não está seguro. Nós continuaríamos lá absolutamente infelizes, teríamos apenas uma congregação, que foi a que a gente impactou primeiro, teríamos um ministério de TV que provavelmente teria diminuído em tamanho porque estávamos no lugar errado. Assim como Paulo. Se Paulo tivesse ficado em Corinto, ele teria um ministério maravilhoso lá. Mas quando Paulo veio a Éfeso, oh meu Deus! De Éfeso ele começou uma igreja em Esmirna. De Esmirna foi para Pérgamo. Depois de Pérgamo, Tiatira. Depois de Tiatira, Sardes. Depois de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Mileto, Colossos, Hierópolis e outras, porque ele mudou a sua posição, ele seguiu a graça de Deus para uma nova posição. O que mudou sua localidade é condicional, é posicional, é locacional, ela é proporcional. O que eu quero dizer quando digo que a graça é proporcional? Bem, a Bíblia diz claramente em Romanos 12, ela diz, temos, porém, diferentes dons de acordo com o quê? Com a graça de Deus, se a profecia seja segundo a proporção da fé. Então, há diferentes porções de graça. E eu quero que você veja o que aconteceu com Paulo quando ele foi para o lugar certo, e lembrem-se, a graça de Deus define o nosso lugar. Vamos para Atos 19. Atos capítulo 19. Quando a graça de Deus o reposicionou, ele experimentou coisas que nunca tinha experimentado. Atos capítulo 19, verso 10. Bem, vamos ao fim do verso 9. Passou a falar diariamente na escola de Tirano. Verso 10, Paulo fez isso durante 2 anos. De modo que todos os habitantes da província da Ásia, repitam todos, eu acho que tudo significa tudo. De modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e veja o versículo 11, estamos falando de graça proporcional. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Quando você lê isso no texto grego, isso contém um elemento de surpresa. Lucas está escrevendo a história.
E quando a Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários, extraordinários significa que Paulo entrou num tipo de fluxo de poder diferente de tudo que já havia experimentado em todo o seu ministério. Aquilo pegou até ele de guarda baixa, ele nunca tinha visto aquelas coisas. E é tão difícil de traduzir que a versão King James diz apenas milagres especiais. Mas de fato era um fluxo de poder que era além de todo e qualquer milagre que Paulo já tinha visto. A ponto... Verso 12. De levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam e os espíritos malignos se retiravam. Agora usamos isso hoje com tecidos, mas de fato essa foi a única vez que isso aconteceu em todo o livro de Atos. Não vemos mais nenhuma ocorrência disso no livro, o que significa que foi uma graça especial. Foi uma proporção especial de graça que estava operando em Éfeso, que era muito diferente de tudo que Paulo já tinha experimentado antes ou depois em qualquer parte da Ásia. Voltando à minha própria experiência, Denise e eu poderíamos ter ficado em Riga, mas assim como Paulo tomou um navio, toda a nossa família tomou um trem, e chegamos lá uma semana. Bem, por que esperar? Não há por que esperar. Estamos aqui. Havia tanta graça operando sobre nós. Eu nunca achei que era impossível abrir uma igreja na Praça Vermelha. Alguém me disse, não dá para fazer isso? Não sei por que não dava. Para mim soava como um lugar ótimo. Se você diz a igreja na Praça Vermelha, todo mundo vai saber onde fica a igreja. Ninguém teria dificuldade para encontrar a igreja. Então, em 2 semanas, alugamos um espaço no Hotel Rússia que já nem existe mais, que era bem na ponta da Praça Vermelha. E, meus amigos, eu vou dizer, foi como em Atos 19, Deus começou a realizar milagres extraordinários, além de tudo que tínhamos experimentado em Riga. E uma coisa que eu não escrevi aqui é que a graça de Deus é promocional, ela vai te levar de um nível para outro nível. Uma vez que você segue a graça de Deus, você está onde deve estar, você nunca vai voltar para onde esteve antes. E essa igreja começou a prosperar, começou a crescer. Começamos em setembro e em dezembro já tínhamos 1000 pessoas frequentando nossa igreja. De setembro ao final de dezembro. Hoje somos a primeira ou a segunda maior igreja de Moscou. Nós crescemos no ano passado 20% em um ano. Imagine, sabe, para mim é uma coisa... Imagine isso. 20% em um ano, e não só isso. Temos igrejas espalhadas por toda a Ucrânia, temos igrejas parceiras por toda a Rússia, temos o Ministério de TV que só está se expandindo, o Ministério de TV que passa os programas do Kenneth Copeland, da Joyce Meyer, de todo mundo, do Creflo Dollar, e a palavra do Senhor está indo mais e 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 mais longe. E se eu tivesse ficado em Riga, porque eu pensava, talvez sejamos conhecidos aqui, nossa família está segura aqui, e todos os maîtres e garçons nos chamam pelo nome aqui. Ei, isso não é importante? Teríamos perdido tudo que Deus fez. Eu vou adicionar aqui promocional. No momento em que Paulo terminou em Éfeso, toda a Ásia, repitam, toda. Ei, estamos falando de uma província muito grande, toda a Ásia
tinham ouvido o nome do Senhor Jesus Cristo. No momento em que Paulo terminou o nome de Jesus, você pode ler no final do capítulo 19, todo mundo já tinha ouvido e todo mundo tinha entendido, e o nome de Jesus tinha sido glorificado em toda a Ásia. Mas ele poderia ter ficado sentado aqui cuidando da igreja de Corinto, sem querer sair, porque aquele era o diamante em sua coroa, a melhor experiência que ele tinha tido até aquele momento, e ele poderia ter parado bem ali. E ele teria perdido tudo que estava desse lado. De fato, ele escreveu aquela carta que estávamos lendo, segundo a graça que me foi dada. Ele estava escrevendo de Éfeso, enviando para encorajar aquela pequena igreja. Por último, a graça de Deus é teológica. E o que eu quero dizer com isso? Bem, eu vou ser bem direto. A Bíblia afeta o seu cérebro. Se não está afetando o seu cérebro, algo está errado. Você cresce em graça. Repitam, crescer em graça. E teologicamente isso se liga quando você cresce em graça. A minha habilidade de receber é muito diferente do que era 20 anos atrás. A minha habilidade para entender é muito diferente do que era 20 anos atrás, porque a graça de Deus em minha vida me mudou e ela aumentou, e teologicamente isso me transformou, me deixou muito melhor com a minha teologia, porque a graça de Deus vai te mudar teologicamente. Agora, eu realmente lamento algo hoje. Lamento porque não impus as mãos sobre Happy Caldwell. E, irmão Copeland, eu quero fazer uma sugestão. Precisamos impor as mãos sobre ele. Ele entrou em um novo lugar na vida dele. E sabem, se você ouviu a palavra de Happy essa manhã, ele está meio que entrando em uma nova graça que ainda não está totalmente definida. Quantos perceberam? Isso é porque quando você dá esse novo passo de fé, uma nova graça, uma nova posição, um novo lugar, você meio que dá esses passos pela fé outra vez. Você está entrando em um novo lugar. Eu já estive lá, eu entendo isso. Esse homem precisa da nossa ajuda em oração à medida que ele avança para desfrutar de uma nova faceta da graça de Deus em sua vida. E eu quero dizer mais uma coisa, e aí eu encerro. Você pode ficar em um lugar e a graça de Deus muda para uma nova forma de operação. Irmão Copeland, você disse que em 83... você estava quase morto na mente. Bem, há cerca de 5 anos, eu passei por uma experiência em que eu estava fisicamente e emocionalmente tão esgotado que eu não sabia se eu queria fazer mais nada. E aqueles homens que são meus auxiliadores no ministério e que amam a mim e a Denise, entraram em nossas vidas. Nos disseram que íamos tirar meio ano de férias do ministério. E quando nos disseram isso, eu pensei, bem, agora é a hora de provar que cremos no que ensinamos. Sempre ensinamos submissão às autoridades, e é fácil ensinar submissão às autoridades quando são outras pessoas que devem se submeter a você. Mas também funciona da outra forma. E esses homens disseram, vocês vão tirar um tempo. Tínhamos vivido uma vida louca, andando de uma cidade para outra, de uma cidade para outra. Aquilo não era vida. E como diz o Salmo 23, nossas almas precisavam ser restauradas. Tínhamos dado atenção a todo mundo, a não ser a Rick e Denise Renner.
Então demos um passo para trás. E adivinha o que aconteceu? Falando honestamente, as pessoas que tinham estado conosco há 15 anos, que tinham sido fiéis, que eu queria honrar, mas também as de quem eu queria me livrar, porque o meu filho estava entrando. Mas eu não queria que parecesse que era um jogo familiar, desmerecer funcionários fiéis e priorizar os filhos. Eu não queria que fosse assim. Mas quando Denise e eu demos um passo para trás, aqueles líderes que estiveram conosco por tanto tempo e com quem eu não sabia como lidar na transição, eles assumiram e governaram a igreja em nossa ausência, e quando sentiram o gosto do que era tomar conta de uma igreja de 3.000 pessoas em Moscou, quando a gente voltou, eles disseram, vamos sair daqui, vamos embora da Rússia, a gente não suporta mais isso aqui. Eles foram embora e os nossos filhos assumiram aquelas posições. Isto foi algo que eu nunca poderia ter negociado. Eu nunca teria sido esperto o suficiente para resolver tudo aquilo. E hoje é uma situação totalmente diferente, meu Deus. E agora, a graça de Deus na nossa vida está nos levando para uma fase totalmente nova, é isso aí. Quando se anda com Deus, você vai de glória em glória, vai de fé em fé, você vai de um bom para outro melhor. Apenas melhora e melhora. Eu subi no púlpito e olhei para a nossa igreja. Toda semana eu pensava, como pode ficar melhor do que isso? Todos os cultos lotados, 6 cultos por final de semana, só vai ficando melhor e melhor e melhor, e eu vou fazendo menos e menos e menos e menos. Todo mundo entrou em sua graça. E agora a graça principal sobre mim é escrever. Escrever livros que vão viver além da minha vida e tocar a próxima geração. Escrever aqueles livros, como todos aqueles bons comentários que lemos de pessoas que já morreram. Você não é grato por todas aquelas pessoas que já morreram e escreveram comentários? Mas sabe, não tem ninguém mais escrevendo esse tipo de comentários hoje. Mas adivinha, alguém recentemente entrou nesta graça. E eu tenho esta graça e, ao mesmo tempo, o meu time, eles têm uma graça, uma unção para estar no lugar deles, a ponto de que o meu lugar não é mais necessário como costumava ser. Eu posso me sentar e escrever por horas e horas e horas e horas e horas e horas, e eu não estou brincando, são realmente horas. Eu escrevo mais do que os meus editores conseguem editar. Mas para eu poder ficar sentado em casa, foi necessário que Denise entrasse numa nova graça. Porque ela não quer ficar sentada em casa. Repitam, graça transitória. É nossa, amigos. E você precisa disso tanto quanto você respira. Porque transição faz parte da vida. E eu terminei. Isso te ajudou? Obrigado, irmão Copeland. A Sozo Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.